Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão sobre a série Vire a Página. Nós temos feito a proposta de avaliar a nossa vida sobre alguns aspectos e pensar a nossa vida de uma forma que nos leve a crescer, a amadurecer, a sair de uma certa estagnação espiritual e seguir adiante. Porque a Bíblia nos instrui, ela nos diz que no tempo em que nós estamos aqui, aguardando a volta do nosso Senhor, nós vamos adquirindo o caráter que esse Senhor tem. E nós vamos fazendo isso através do amadurecimento, através da reflexão, através do crescimento espiritual. Você e eu, quando fomos salvos por Jesus, ou se você ainda não é, mas para que você entenda, no momento em que nós somos convertidos pelo Espírito de Deus, nós recebemos uma nova natureza, mas isso não significa que nós estamos prontos, acabados, completamente santos, como um dia seremos. Então, o processo de santificação, o processo da nossa vida, ele acontece ao enfrentar os dilemas, as lutas e superar essas coisas sempre em direção a Jesus. Nós, nessa série, já fizemos 3 mensagens falando a respeito de condições da nossa vida que precisam ser avaliadas. A primeira dela foi a questão da nossa espiritualidade e pensando sobre aquilo que nós fazemos como religião e aquilo que nós, de fato, entregamos a Deus. E quando falamos sobre isso, nós falamos da vida de Saul, que foi rei de Israel. Depois, nós falamos sobre a maior dificuldade que nós temos, ou o maior inimigo que nós temos nessa caminhada de amadurecimento espiritual. E quando falamos sobre isso, nós vimos um pouco da vida de Davi no Salmo 51, quando ele fala que ele reconhece que ele é pecador, que ele tem feito coisas que Deus não se agrada e que ele necessita do perdão de Deus, de um coração que é contrito, de um coração que é quebrantado. Nós seguimos a nossa meditação na terceira mensagem falando sobre a necessidade de reconhecer os efeitos que o nosso passado tem na nossa vida presente. E falamos então sobre a vida de José, do Egito, e destacando ali os aspectos da família dele e como algumas marcas dessa história, da construção de Deus na história de José, fizeram ele ser, lá na frente, o homem que foi abençoando muitas pessoas. Então até aqui nós olhamos para dentro de nós, na nossa espiritualidade, nós olhamos de frente do espelho para ver a nossa dificuldade, para ver quem é que de fato nos impede de crescer espiritualmente, e nós olhamos para a nossa história para pensar um pouco a respeito do porquê que nós fazemos as coisas como fazemos. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre momentos difíceis que nós temos na nossa vida, momentos de provação, momentos de luta e o efeito que isso tem em nós. Seria muito bom se na nossa vida nós tivéssemos momentos apenas bons, realizando sonhos, tendo crescimento, não tendo dificuldades, não tendo provações, tentações, não é verdade? Mas a grande realidade é que nós enfrentamos lutas, passamos por problemas e precisamos muitas vezes de coragem e de ânimo para continuar. Em algumas situações da nossa vida é mais fácil ficar parado. É aquilo que hoje as pessoas chamam de zona de conforto. Zona de conforto é quando você não cresce, não amadurece e fica do mesmo jeito que você... aquilo que você teve de benefício você não perde, mas você também não consegue avançar, né? E se a gente está pensando em ser discípulo de Jesus, não é possível a gente ficar do mesmo jeito. A gente tem que sempre aprender, sempre crescer à estatura dele, né? Às vezes esse crescimento é mais rápido, às vezes ele é um pouco mais lento, mas sempre há um crescimento, sempre há um avanço no reino de Deus.
Como nos nossos outros encontros, eu quero meditar sobre um episódio da vida de um personagem bíblico e hoje nós vamos falar um pouco sobre Abraão. Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis, que é o texto onde, depois já de ter o seu filho, filho da promessa, Isaque, Deus solicita que Abraão o entregue na forma de um holocausto, ou seja, um sacrifício queimado. Para isso, Abraão teria que sacrificar, matar o seu filho, o filho da promessa, o filho que ele esperou ali 25, 30 anos, o filho que motivou a saída dele da casa do seu pai, os desafios que enfrentou na terra nova, né, ali na região de Canaã onde ele esteve, o filho que trouxe tantas lutas, mas tantos sonhos. Esse filho é o que Deus pede a Abraão. E ele o pede num momento em que parecia que a vida de Abraão estava caminhando para ficar tudo bem, estabelecido na terra, com recursos, com prestígio, com reconhecimento, servindo a Deus. A família tinha passado por muitos problemas, mas aparentemente as coisas estavam mais organizadas. E é nesse momento, então, que Deus propõe essa dificuldade para que Abraão avance na sua fé, para que Abraão não fique estagnado, né? O texto é bastante conhecido. Eles estão viajando com alguns servos e chegando ao pé do monte, Abraão pede para que esses servos fiquem. Ele coloca a madeira sobre o seu filho para que ele carregue e ele vai levando na sua mão o cutelo, a faca, né, e o fogo. Em determinado momento dessa caminhada solitária dos dois, o filho pergunta: olha, tem tudo aqui o que a gente precisa para fazer o sacrifício, mas nós não temos o animal. E Abraão responde: Deus proverá. Deus vai providenciar as coisas, mesmo sabendo que a princípio ele estava indo para fazer isso com o seu próprio filho. Chegando lá, ele prepara todo o altar, coloca o seu filho e no momento em que ele está pronto para fazer o sacrifício, vem então uma mensagem de Deus, um mensageiro de Deus e diz: olha, não precisa, já está claro para mim que você faria isso, que você entregaria o seu filho, que você teme a mim, e isso é suficiente. Bom, irmãos, ainda que eu tenha selecionado um texto de uma ocasião específica e de uma situação em que Deus não parece repetir para nós, eu não conheço ninguém que Deus tenha pedido para que fizesse isso com o filho, mas é possível para nós entender como ilustração o que significa passar por uma situação difícil. Aqui nós temos muitas coisas envolvidas. Nós temos sentimentos, nós temos fé, nós temos a perspectiva de sonhos e da vida, todas elas numa mesma situação, e decisões são necessárias e aprendizados são necessários. A nossa vida de fé é uma vida que passa por estágios. A gente começa conhecendo a Deus, depois vai aprendendo o que é ser discípulo, depois nós vamos caminhando para que esse conhecimento de Deus e esse conhecimento de nós se torne em serviço para com as pessoas. Depois nós vamos ter momentos em que nós temos que fazer uma jornada para dentro de nós, uma reavaliação. Nós vamos caminhando e abandonando pecados e aprendendo virtudes, mas de tempos em tempos a gente precisa olhar para a nossa vida interna e identificar aquilo que ainda falta mudar, aquilo que falta aprender, aquilo que ainda temos que abandonar para seguir em frente. E depois que nós fazemos essa jornada para dentro, nós vamos de novo para fora, cuidando das pessoas, abençoando pessoas, sendo um instrumento de Deus para cuidar das pessoas. Se a nossa vida espiritual, então, ela é feita de estágios, e cada estágio tem o seu valor, não é que um é maior do que o outro,
o ponto a ser destacado aqui é que existe uma progressão que é necessária. E é muito fácil, por causa das lutas, por causa do incômodo que nós temos de crescer, que nós fiquemos estagnados. Você já deve ter visto crianças ali na faixa dos 2, dos 3 anos, 4 anos, que já podem começar a fazer coisas sozinhas, se alimentar sozinha, tomar água sozinha, pegar alguma coisa para comer, mas não fazem, ficam pedindo para os seus pais, pedindo para todo mundo, porque é mais confortável ser servido do que ganhar a independência, né? Conquistar essa independência. Na nossa vida espiritual acontece isso. Quando nós estamos no primeiro momento da nossa experiência com Deus, conhecendo a Deus, tudo é sublime, tudo é fantástico, tudo nos traz alegria, nós conhecemos pessoas, nós cantamos músicas, nós vamos descobrindo os mistérios de Deus, mas vai chegar momentos na nossa vida espiritual que nós vamos ter que enfrentar alguns desertos, algumas situações mais áridas, mais secas, e nesses momentos é que nós vamos fortalecendo, nós vamos cristalizando, ou então, talvez a melhor expressão é que nós vamos edificando os fundamentos para o nosso crescimento espiritual, para que a gente seja mesmo um servo de Deus. Eu não estou dizendo que alguém que acabou de conhecer a Deus não possa servir o próximo. Com certeza pode, mas a gente vai adquirindo a capacidade de servir como Jesus à medida que nós vamos amadurecendo. Jesus era mestre e lavou o pé dos discípulos. Essa não é uma característica de alguém que é imaturo espiritualmente e emocionalmente. Então, esses passos além, eles sempre vão indicar para nós um processo de crescimento, e às vezes o processo de crescimento é difícil. O que eu quero que você pense nessa reflexão é que os momentos difíceis eles vão acontecer, querendo você ou não, mas que nós precisamos aprender lições quando nós passamos por essas situações. A primeira dessas lições é que você aprenda que os desafios que nós enfrentamos, que os momentos de luta que nós enfrentamos, servem para mostrar quem de fato você é. Isso porque, irmãos, na nossa vida de fé, nós vamos nos acostumando com coisas que são aceitáveis e com outras coisas que não são aceitáveis. Então nós temos alguns pecados que são visíveis e que nós abominamos. E outros pecados, eles são mais internos, né? Eles não ganham visibilidade e por isso muitas vezes nós não achamos que eles são importantes, mas eles são importantes. E os desafios, as tentações, elas nos ajudam então a reconhecer aquilo que nós temos de verdade no nosso coração. Você já deve ter encontrado pessoas, você já deve ter visto pessoas que, passando por uma situação de pressão, de tensão, elas agiram totalmente fora do que elas estão acostumadas. Então, às vezes é uma pessoa que é muito calma, muito serena e de repente ela explode, ela fica brava, ela grita com as pessoas. É claro que são condições que nós estamos sujeitos, mas essas situações de pressão, elas ajudam a gente a identificar e a reconhecer aquilo que está no nosso coração. Então, essas situações de luta, essas situações de aflição, elas vão sempre nos ensinar, sempre nos ajudar a identificar o que está no nosso coração ainda. Nós precisamos lembrar que a Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso e que é muito fácil a gente achar que a gente adquiriu virtudes, adquiriu uma condição espiritual e mesmo assim a gente ser surpreendido por alguma atitude, por alguma ação que não condiz com esse crescimento espiritual. Eu me lembro aqui do apóstolo Pedro, que depois de ter passado por toda aquela
situação com Jesus, a crucificação, ele se torna um líder da igreja e começa a fazer coisas, começa a servir a Deus de uma forma especial. Em determinado momento, Deus o chama para pregar o evangelho aos gentios. Ele vai ali primeiro na casa de Cornélio e ali ele começa a pregar o evangelho para os gentios. E parece, pelo texto, que enquanto apenas Pedro, que era judeu, estava com eles, que ele teve um comportamento muito aceitável, muito tranquilo com esses irmãos, mas no momento que outros judeus chegaram, Pedro passou a se comportar de maneira diferente. Ele passou a ser um pouco mais firme, mais ríspido com os gentios. Paulo faz uma exortação com relação a isso sobre Pedro. Veja só, nós estamos falando de um homem que, sem dúvidas, tinha se encontrado com Jesus, tinha sido transformado por Jesus, que era um líder da igreja e que caminhava fazendo coisas realmente maravilhosas, pelo poder de Deus, mas ainda assim coisas maravilhosas. E ele é pego, ele é surpreendido numa situação em que ele passa por uma pressão e ele acaba cedendo, né, aquilo que estava no coração dele. Veja, Pedro é perdoado por isso, Pedro segue uma linha diferente depois, mas o que eu quero destacar é que nós podemos ser surpreendidos com atitudes, com coisas que precisam ainda ser tratadas na nossa vida e que nós não sabemos ou que nós não temos consciência. Então, não perca a chance de aprender sobre você mesmo, sobre aquilo que Deus ainda tem que tratar na sua vida, quando as situações de luta aparecerem. Essas situações, elas vão servir para trazer para a superfície aquilo que está escondido no seu coração. Entenda que as tentações, as lutas, as aflições podem ser um instrumento de Deus, não para derrotar você, não para abalar a sua fé, mas exatamente para te libertar de coisas que você não está enxergando e que você precisa enxergar para ser cada vez mais um discípulo de Jesus. Uma segunda lição que você precisa aprender é que você precisa aprender que os desafios mostram que a sua fé funciona não por causa de você mesmo, mas por causa de Deus. Você já esteve numa situação em que aparentemente Deus te abandonou? Pelo menos a sensação que a gente fica é essa. Você ora e não percebe nenhuma resposta, você lê a Bíblia e é como se você estivesse lendo um jornal, você vai à igreja e não ouve nada que seja interessante, você procura na internet e nada que se relaciona com a fé parece tocar o seu coração. Um livro escrito no século XIV, chamado A Noite Escura da Alma, é um livro que segue uma tradição que é um pouco diferente da nossa. Nós não estamos muito acostumados com esse tipo de literatura, mas é um poema de uma pessoa que servia a Deus e ele diz que o seu coração, a sua alma chega nessa noite escura. Nessa noite escura, a gente pode imaginar que não é coisa boa que acontece, mas é o sentimento de desamparo, o sentimento de que aquilo tudo que vem sendo construído durante o tempo perde a sua beleza, que servir a Deus já não é tão agradável como antes. E nesse momento, essa pessoa, como muitos crentes na história, experimentam então um amadurecimento espiritual. E aí parece ser contraditório, né, a gente falar que no momento em que a gente se sente mais distante de Deus é o momento onde nós crescemos espiritualmente. Mas é exatamente isso. É o momento em que nós percebemos que muitas vezes a gente se baseia mais na nossa fé, na nossa construção do que é ser um crente, do que na dependência de Deus, do que da dependência de que Deus é quem nos leva adiante.
que é Deus quem cuida de nós, que é Deus quem nos trouxe até o momento que nós estamos. Eu vejo na vida de Abraão muito disso. Abraão é chamado o pai da fé, mas ele não foi um homem que foi considerado assim porque baseou a sua vida na sua própria fé. Todas as vezes que Abraão tentou fazer as coisas por si, deu errado. Isso aconteceu quando ele mentiu a respeito de Sara ser sua irmã. Isso acontece quando ele tenta um filho com Agar e tenta dar um jeito. Quando ele tenta negociar com Deus, dizendo que o servo dele seria o responsável por seguir adiante nas suas coisas. E nesse momento, depois de ter passado por todas essas experiências, 30 anos ali andando com Deus, Deus o chama para que ele tenha não um último teste, mas um teste que o qualificava. Essa era a noite escura. Você viveu para ter esse menino e agora eu peço que você me entregue. É uma noite tenebrosa, é um momento crítico. E é nesse momento que a fé de Abraão fica evidente que não era nele, mas era em Deus. Deus vai prover, Deus vai resolver. Hebreus diz que ele esperava que Deus ressuscitasse o menino. Isso prova que ele entendia que ele deveria ser obediente até o fim. E ele faria isso mesmo, matando o seu filho, esperando que Deus fizesse algo. Veja bem, uma pessoa que aprendeu a passar 20 anos, 30 anos com Deus, que viu tantas coisas acontecerem e o sustento de Deus sempre presente, é alguém que começa a criar, eu vou chamar assim, um calo, espiritual, uma experiência para seguir em frente, mesmo quando as coisas não parecem favoráveis, mesmo quando as coisas não parecem boas. Então, irmãos, não perca a chance de aprender nos momentos que você passar de luta, nos momentos em que a noite for mais escura na sua vida, que nós podemos, que na verdade é uma grande oportunidade de Deus para nós, que esses momentos vão purificar a nossa fé, vão mostrar se de fato nós temos fé em Jesus ou se nós temos fé na fé, fé naquilo que nós podemos fazer, fé no jejum que eu posso fazer para convencer Deus, fé na oração que eu vou pedir para alguém espiritual fazer. É nesse momento que nós vamos aprendendo a depender cada vez mais de Deus e crescer espiritualmente. E uma última lição que eu penso que nós não podemos perder quando nós passamos por lutas é que nós devemos aprender que os desafios mostram que os recursos que nós precisamos para viver, eles vêm de Deus e não de nós. Os desafios, as lutas que nós enfrentamos servem para mostrar, irmãos, que nós não somos provedores da nossa própria vida. Esses dias eu ouvi uma frase na internet que me chamou a atenção. É uma frase que é compartilhada muitas vezes. E ela diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu sei que quem compartilha essa frase, ela é uma pessoa que está procurando expressar a sua motivação, a sua dedicação, mas eu fico pensando que muitas vezes nós pensamos em orar não como o fator determinante da nossa vida, mas trabalhar, mas seguir as coisas com a nossa força. Então, é necessário que a gente avalie bem se os nossos recursos eles estão sendo reconhecidos como de Deus ou se nós estamos fazendo as coisas pela força do nosso braço. Como você sabe, a vida de Abraão foi uma vida difícil, uma vida que ele teve que fazer muitas concessões, abrir mão de muitas coisas, mas é possível que o coração de alguém que passe por tantas coisas, em vez de se tornar humilde, se torne satisfeito em si mesmo. E talvez a pessoa ache que o recurso
espiritual vem dela e não de Deus. Eu penso que o aprendizado que nós precisamos nos momentos de luta é entender que os recursos, todos eles, familiar, espiritual, financeiro, provém de Deus. Nós não desistimos da fé, não é porque nós somos bons, nós temos uma espiritualidade muito cativante, mas porque Deus nos assiste. Nós não fracassamos e abandonamos tudo, não é porque a gente tem determinação, é porque Deus não deixa a gente cair, não deixa a gente enfraquecer ao ponto de abandonar as coisas. O que eu quero dizer, irmãos, nessa reflexão, é que os momentos de luta, eles sempre vão estar na nossa vida. Mas nós não podemos perder a chance de aprender com esses momentos a respeito do caráter misericordioso, bondoso de Deus, mas muito além disso, aprender que Deus, ele trabalha na nossa vida de diversas formas, em momentos bons, momentos ruins, e que todos esses momentos são oportunidades para que a gente se aproxime dele. Nós vivemos hoje uma cultura religiosa em que Deus é que serve o seu povo e não o contrário. E a gente precisa retomar a perspectiva bíblica de que nós somos cooperadores, nós somos servos, nós somos escravos. Ainda que Deus nunca nos trate assim, Deus é misericordioso, sempre nos trata como filhos, mas a nossa postura deve ser de obediência. Deus, ele está sempre acima de nós, ainda que ele esteja em nós, mas isso é fruto da graça de Jesus Cristo na nossa vida. Então eu espero que você leia novamente o texto e reflita sobre essas questões. As lutas que você tem enfrentado têm mostrado o que a respeito de você mesmo? As lutas que você tem enfrentado têm mostrado que a fé que está em você vem de Deus? As lutas que você tem enfrentado têm mostrado que os recursos para a sua vida, seja ele qual for necessário, provém de Deus? Então, à medida que a gente caminha nessas reflexões, nós vamos descobrindo o que precisa avançar em nós. E nós vamos vendo as dificuldades que nós enfrentamos não como problemas que tentam nos derrubar, mas como oportunidades que Deus nos dá para crescer, para amadurecer e para experimentar do cuidado e da misericórdia dele. Que Deus te abençoe e que você possa refletir, ser edificado e crescer espiritualmente. Um grande abraço e até a próxima.